Bem, meus amigos, chegamos em mais um conceito de suma importância na área tributária, o conceito legal de tributo. Tributo pode ser analisado sob diversos aspectos. O aspecto da história, aspecto da ciência das finanças, o aspecto da contabilidade, da administração. O tributo, por exemplo, para a ciência das finanças públicas, é uma receita pública derivada. É uma receita pública que o Estado obtém através do seu exercício do seu poder estatal. Bem, porém, o tributo ele é qualificado pelo Código Tributário Nacional. O próprio Código Tributário Nacional vem conceitua tributo, mesmo não sendo essa uma proposta de lei conceituar institutos do direito. Mas se achou tão importante identificar expressamente o que é tributo em uma lei para gerar maior segurança jurídica. Lembremos que quando o Código foi criado, um dos seus propósitos era gerar maior segurança entre o sujeito ativo da tributação e o sujeito passivo da tributação. Então, nada mais justo do que conceituar tributo na lei. O tributo é conceituado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que afirma: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos trazer os principais aspectos de cada uma dessas características, logicamente de forma resumida. Toda prestação pecuniária compulsória quer dizer que o tributo é uma prestação paga em dinheiro, em pecúnia. Não se admite pagamento em mercadoria. Tributo não é in natura. Não se admite pagamento em serviço, porque tributo não é uma prestação in labor. Tributo é uma prestação em dinheiro, de forma obrigatória. Por quê? Porque independe da vontade do sujeito passivo. É a lei quem determina. A obrigatoriedade, a compulsoriedade advém da obrigação legal de se adimplir uma obrigação tributária. A obrigação tributária, portanto, ela é uma obrigação que nasce da lei, independentemente da vontade do sujeito passivo. A segunda característica, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, é que o tributo deve ser expresso em moeda oficial do país, no caso real. Eu não posso pretender pagar um tributo com moeda estrangeira, com dólar, com as novas aí formas de negociação, como criptomoedas, né? Tributo deve ser expresso em moeda oficial do país, real, portanto, ou que nela possa ser expresso. Se não for moeda, deve ser algo que possa ser expresso em moeda. E aí o Código Tributário Nacional admite a dação e pagamento de bem imóvel, no caso, para se pagar tributo. Há discussões se bem móvel pode ou não pode. Via de regra, não pode bem móvel, porém, pode, por uma disposição legal do Código Tributário Nacional, admitir bem imóvel como pagamento de tributo. A terceira característica é que não constitui sanção de ato ilícito. Tributo não é sanção de ato ilícito. Tributo não se confunde com multa. A hipótese de incidência que vai descrever o fato que, se acontecer no mundo real, gerará obrigação tributária, não pode descrever ilicitudes. Tributo não se confunde com multa. Tributo, ele não é uma sanção. Tributo visa não a punição de um sujeito, mas visa apenas obter parte de suas riquezas em nome da manutenção do Estado. Veja
Isso não quer dizer que a renda oriunda, por exemplo, do tráfico não seja tributada, né? A tributação do imposto de renda não se justifica, nesse caso, pelo tráfico. Se justifica simplesmente porque alguém auferiu renda. E a lei descreve como fato gerador da obrigação tributária de pagar imposto de renda o oferimento de riqueza, o oferimento de renda. Então, o tributo não é sanção de ato ilícito, ok? Tributo não se confunde com multa. Quando eu devo pagar algo, por exemplo, a Receita Federal, ela me apresenta um consolidado, um crédito tributário, e que nele está inserido o tributo, poderá estar inserido outro componente chamado multa, outro componente chamado juros, outro componente chamado correção monetária. Tranquilo? Então, tributo não é multa. A Constituição abre um espaço em razão da extrafiscalidade para que determinados tributos funcionem como uma espécie de sanção. Por exemplo, o imposto predial territorial urbano, quando tem suas alíquotas progressivas em função do tempo, né? O proprietário não exerce a função social da propriedade e aí o seu tributo IPTU poderá ser progressivo em função do tempo. Mas isso é uma ressalva constitucional que não desqualifica o conceito legal de tributo na sua parte. Tributo não é multa. Tranquilo? A quarta característica é que o tributo deve ser instituído em lei. Tributo ele é criado por lei. Lei, estrito sensu. Lei advinda de um processo legislativo. O tributo, portanto, ele deve ter a sua hipótese de incidência de criação uma lei advinda do legislativo. Tranquilo? Nós vamos ver mais à frente que a Constituição admite a criação de tributo por medida provisória. Em alguns dos tributos se pode criar por medida provisória, mas a sua aplicação existe o que seja a medida provisória que seja convertida em lei no período em que ela foi criada. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas a instituição do tributo em lei é fundamental para assegurar o contribuinte de que ele só vai pagar ou só vai fazer algo em nome do Estado aquilo que está descrito em lei, em nome de sua própria segurança. Bem, e por fim, a quinta característica legal do tributo é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer o quê? Aqui a atividade administrativa de cobrança do tributo, ela não pode ser discricionária. Não se admite o juízo de conveniência para se cobrar ou não tributo. Não se admite a arbitrariedade na cobrança do tributo. O agente fazendário, cuja atribuição é cobrar tributo, terá que fazer no rigor da lei, porque essa sua atividade está vinculada à lei. O seu par e passo deve ser determinado por norma jurídica, para que o tributo não seja considerado uma atividade ou um ato de arbitrariedade do Estado. Portanto, 5 características legais conceituam o tributo. Lembremos que essas 5 características devem ser apresentadas em conjunto para se definir tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Agradeço a todos, vamos para o próximo vídeo. Forte abraço!